A palavra desta manhã, que eu escolhi para a meditação, está em Lucas capítulo 4, versos 1 a 13. A palavra vai dizer assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo: se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. Os demais evangelhos completam, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E elevando, mostrou-lhe num momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito, aos teus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares na alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até momento oportuno. Evangelho de Lucas, capítulo 4, versos 1 a 13. Se pensarmos sobre a vida, grande parte daquilo que testemunhamos, presenciamos, dá para perceber que uma parcela significativa da nossa sociedade, da nossa população, se enquadra dentro dessa realidade. Ela não leva a vida que gostaria de levar. Pode ser que em um coração isso tenha uma dimensão, um determinado tamanho. Pode ser que em outro coração esse tamanho seja um pouco mais amplo, um pouco mais profundo. E mesmo aqueles que alegam viver a vida, que desejam, se pudessem, se eles tivessem esse poder, provavelmente fariam algumas mexidas, fariam algumas mudanças, alguns reparos, para melhorar ainda mais aquilo que já está bom. Eu diria que isso não é de todo negativo, mas é preocupante, especialmente porque isso pode preservar no nosso coração uma certa indignação, uma certa noção de que a vida não é tão plena assim, de que a vida não é tão realizadora como ela deveria ser, exatamente porque ela não atende aos quesitos da nossa vontade, dos nossos desejos e dos nossos pensamentos. E este fato, ele se confirma, ele é testemunhado pela própria reação das pessoas, pela frequência das queixas, das desilusões, dos desânimos, dos cansaços, e em casos assim mais extremos, a tristeza também testemunha desta realidade. Nem todos estão felizes com a vida que levam. Entrando nessa passagem e tratando sobre as tentações em questão, o que o diabo pretende realmente trabalhar aqui, ou induzir Jesus, levar Jesus a contrariar a sua própria vocação, o seu próprio chamado, a sua natureza como filho, como ser, não apenas questionar a paternidade de Deus, nem tampouco questionar a filiação de Jesus, mas testar se este filho realmente obedece. Esta é a questão aqui das tentações. E de uma certa maneira, as tentações que Cristo experimenta e passa, elas dizem respeito também às nossas tentações, até porque Jesus está sendo testado como um homem, e apesar de ter a possibilidade e a sua disposição, o poder de usar o seu próprio poder como Deus, ele não faz, ele simplesmente responde usando a palavra de Deus. Mas as tentações de Jesus, que referendam também as nossas tentações, elas primeiramente tratam de coisas essenciais, de coisas que são atraentes. Jesus padecia fome, 40 dias sem comer. E o diabo propõe exatamente
a transformação das pedras em pães. Essas tentações parecem oferecer à vida o que existe de mais agradável, e quem sabe a vida ainda não tem este agradável. De uma certa maneira, a proposta de Lúcifer, do diabo, é enriquecer aquela vida que de repente no coração é uma vida pobre, que falta alguma coisa. Ele tenta Jesus exatamente nesse detalhe. Outra coisa importante sobre as tentações de Jesus, que estão vinculadas também e ilustram muito bem as nossas tentações, é que elas surgem exatamente nos momentos de maior fragilidade. Ele estava com fome, sozinho. Apesar de toda atividade espiritual realizada naqueles 40 dias, ele estava com fome. E outro detalhe rico, e também que nos chama a atenção, é que a tentação acontece no uso de coisas normais da vida. O diabo não aparece com chifre e rabo. Ele aparece apenas como um anjo, que sugere, que indica, que abre o horizonte de possibilidades. E usa coisas comuns, comida, poder, grandeza, riqueza e coisas do gênero. Com base nessa palavra, eu quero meditar com o seu coração, especialmente sobre a primeira proposta do diabo. Ainda há os que desejam transformar pedras em pães. Veja que coisa fascinante a sugestão do diabo. Um homem há 40 dias sem comer e que recebe essa sugestão, e provavelmente isto recebido, uma vez recebido, produz em nós uma gama de imaginações. Olha, você está com fome, então se você é de fato filho de Deus, fale, declare, diga, e essas pedras se transformarão em pães. Mas o objetivo da minha reflexão não é tratar apenas da dimensão que Jesus enfrenta, mas o que ele enfrenta ali e que tem muito a ver com os nossos dias, porque de certa forma isso também é uma grande tentação quando pensamos na vida. Eu e você somos tentados a transformar a vida em algo que sugestivamente, imaginariamente nós julgamos como algo melhor. E talvez até firmados na experiência dessa precariedade, dessa escassez, parece que a vida nos deixou vazios, ela nos deve, falta alguma coisa. E nessa experiência de Jesus, que tem muito a ver com a nossa experiência, ainda há os que desejam transformar pedras em pães. Primeira coisa, que este comportamento revela o desejo pelo imediato. O diabo diz: se és filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. O imediato é, você está com fome e você apenas manda, e você apenas ordena, e imediatamente as pedras se transformam em pães. Porque a fome é urgente, a fome ela nos oprime, a fome nos angustia, é o imediato, é a bênção do já. Aí vamos trazer para o nosso campo, bem melhor do que o ainda não. O ainda não é o caminho da fé. A bênção do já é o caminho firmado nesse imediatismo, nesta urgência. Vivemos em dias onde todas as coisas tendem a ser mais aceleradas. A impaciência é uma experiência frequente, presente e comum em todos nós. Há pouca paciência para lidar com a espera, com a expectativa, e vamos considerar que Jesus já estava há 40 dias sem comer, portanto, tempo suficiente de espera. Nos justificamos da mesma forma, tempo suficiente para reclamar uma necessidade que é justa, lícita. Entretanto, Jesus não cai nessa tentação. Ele que tinha todo o poder de transformar pedra em pães, não usa o seu poder em benefício próprio. Ele resiste ao imediatismo. A vida, ela tem razões de sobra, que até justificam o alcance, a conquista, a obtenção, a aquisição, a necessidade sim, e há muitas necessidades. A necessidade de pão depois de dias e tempos difíceis, de escassez e insuficiência. Diz a palavra que Jesus teve fome, isso é um fato. E nós também temos fomes.
E nós também temos necessidades, mas diante de uma necessidade que incomoda, todo ritmo chamado pressa pode ser prejudicial. Enquanto que o nosso coração acredita que a pressa se justifica pela própria realidade vivida. Eu estou com fome, eu não aguento mais, eu estou cansado de esperar, eu preciso do pão. A vida fica amparada pela regularidade, pela licitude que a necessidade tem. A necessidade, ela recebe o apoio moral da nossa consciência, e ela diz que o nosso objeto de desejo é justo, porque ele é falto, ele é escasso, ele está ausente, eu não tenho, e eu preciso. E de uma certa maneira, essa vida que levamos, ela tem prazer no poder que ela imagina possuir, e que às vezes ela possui, de transformar as coisas, mudando-as do pior para o melhor. O nosso coração confia e crê muito nisto. Se eu moro num apartamento e não estou satisfeito com ele, é porque eu quero um apartamento melhor, e se eu me mudar para lá, lá vai ser melhor. E eu não tenho paciência para aguentar a espera. Agora basta dizer às pedras que elas se transformem em pães. A prática disso se faz pelo espírito objetivo e prático dos nossos dias. Orar sim, mas orar durante anos. Nós já vimos e já ouvimos testemunhos de pessoas que oraram durante anos. Aí nós usamos aquele jargão: ninguém merece, porque nós queremos as coisas rápidas. Pelo espírito impaciente e apressado com que conduzimos a vida. Não sei se você é assim, mas às vezes, de repente você é mais lento. Existem pessoas que são mais lentas, mais tranquilas, mais calmas, mais serenas. Mas a maioria de nós, nós somos muito acelerados, muito precipitados, muito firmados em movimentos rápidos, e nesse espírito impaciente e apressado com que conduzimos a vida, nós às vezes não temos um mínimo de paciência nem com aqueles que são mais pausados, comedidos, mais lentos, de tanta pressa que há em nós. Também pelo pensamento de que demoras nos fazem perder tempo. Nós acreditamos na antecipação como sendo a bênção. Se eu puder ter o apartamento amanhã e não daqui a 5 anos, eu vou ser muito mais feliz e abençoado. Esperar uma causa, esperar uma resposta, esperar uma vaga de emprego, esperar a liberação do médico, você está curado, você não precisa mais tomar esse remédio, nos fazem perder tempo. A pergunta para encerrar esse primeiro assunto: foi assim com Abraão? Abraão teve os seus momentos de impaciência. Ele esperou 20 anos para ter o seu filho. Não foi fácil, mas ele também, debaixo da graça de Deus, conseguiu vencer o imediatismo. Ele não se deixou levar por isso. Ainda há os que desejam transformar pedras em pães, querem as coisas imediatas. Segunda coisa, este comportamento revela a preferência pelo solúvel, ou seja, transformar pedras em pães é resolver uma vez por todas e definitivamente o problema. Veja como nós somos apressados em resolver as coisas. Como nós somos agitados, apressados. Às vezes você convive com pessoas que você diz assim: depois se você puder, dá uma olhadinha nisso para mim. 6:30 da manhã a pessoa está na porta da loja: olha, já olhei, custa tanto. Aí você até assusta receber uma ligação às 6 da manhã, de caráter comercial. Tem pessoas que não esperam nem o dia amanhecer. É aquele ditado assim: não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Mas para estes é assim: não deixe para amanhã o que você pode fazer anteontem. Porque ele quer se resolver. O problema de tentar resolver as coisas, talvez seja até um aspecto positivo, você resolver aquilo que está pendente, mas nem sempre isso funciona na nossa espiritualidade, na nossa caminhada com Deus, até porque muitas das coisas que precisam ser resolvidas não estão ao nosso alcance. E mais uma vez somos desafiados a esperar.
Isso porque, ao lidar com os problemas, geralmente há aborrecimentos que poderiam ser evitados. E aprenda uma coisa, eu e você temos que aprender isso, apesar de sabermos, não existe possibilidade de você viver sem aborrecimentos. Não existe. Se você comprar uma ilha e se isolar sozinho, deixar todo mundo e viver lá solitariamente, você vai se aborrecer com você mesmo. Ou vai se aborrecer com a ilha, com o vento, com a palmeira, com o coco, com a areia, com o sol. O ser humano é insatisfação, de Gênesis a Apocalipse. Só não haverá mais insatisfação em nós quando o Senhor Jesus voltar e nos levar transformados para a eternidade. Mas enquanto essa eternidade não chegar, nós somos insatisfeitos. Tristezas e padecimentos que poderiam ser impedidos, dores que deixariam de ser sentidas, e todo um pacote de coisas, de sentimentos desagradáveis. Nós queremos nos livrar disto rapidamente, por isso insistimos em transformar pedras em pães, para que as coisas se resolvam. Parece que na contramão desse propósito surge o Senhor, que às vezes vai bem devagarinho para resolver as coisas, bem devagarinho, e quanto mais Ele percebe a impaciência em nós, parece que propositalmente, uma pirraça sagrada, Ele protela ainda mais. Ah é? Tá bom, deixa Ele comigo, eu pensei em 1 ano, agora vai para 3. Se esses problemas perduram, as respostas são agravadas ainda mais. Ficamos revoltados e indignados, ficamos desanimados e abatidos, ficamos cansados e estressados, ao analisar que temos a solução, ao imaginar que sabemos qual seria a solução, mas em detrimento disso nós constatamos na vida, na experiência, que a solução não chegou ainda. A tentação de Jesus é exemplo, porque Ele foi tentado, havendo poder para transformar pedras em pães. Do mesmo modo que Ele transformou água em vinho, realizou também as 2 multiplicações de pães, com um detalhe: em todas essas ocasiões, Jesus usou o seu poder para privilegiar o outro, não a si próprio. Eu diria que a tentação de Jesus tem um grau ainda mais elevado, porque agora Ele tem a chance de fazer algo em seu próprio benefício, em seu próprio favor, e Ele não usa o poder que tinha, porque Ele preferiu esperar no Pai. Enquanto nessa situação, se inseridos estivéssemos, talvez nós fizéssemos exatamente o que o diabo sugere: pedras se transformam em pães. A fé é a capacitação espiritual de lidar com aquilo que ainda não está acabado. E nesse sentido, é preciso que o meu coração e o seu coração entendam que muitas coisas não são resolvidas magicamente, como nós desejamos. De que a solução não está tão ali como imaginamos. Que muitas coisas, atendendo aos propósitos e planos de Deus, são sim longas, extensas, complexas, emperradas, difíceis. Cabe ao seu coração e ao meu pensar se em tempos assim nós temos esperança, confiança e alegria suficientes em Deus. Porque alegria, esperança e confiança, se a resposta chega amanhã, elas não são provadas. Elas precisam ser provadas exatamente quando as respostas não chegam. Muitas situações, ainda que demoradas e tardias, e mesmo na contramão dessa realidade, um coração que deseja sempre o fim, a solução, o remédio, a cura, a definição, ele precisa estar preparado para lidar com as coisas proteladas, adiadas, exatamente porque nesse tempo Deus provavelmente vai produzir em nós aquilo que mais precisamos. Enquanto nós caminhamos em direção ao nosso desejo, julgando que Ele tem eleito o objeto que mais me realiza, que mais me deixaria feliz, que mais me preenche,
Deus vai trabalhando a minha vida enquanto essas respostas não vêm, para que ao chegar lá, nós tenhamos de fato tudo aquilo que nós precisamos e, consequentemente, as melhoras específicas na vida sejam visíveis. Eu posso chegar ao meu objetivo, que demorou, que foi prolixo, mas ao chegar ali eu vou olhar para trás e perceber que aquele caminho, ou naquele caminho, Deus enriqueceu a minha vida muito além daquele objeto de desejo. Porque enquanto você espera, Deus trabalha no seu coração, na sua vida e em seu próprio favor. Ainda há os que desejam transformar pedras em pães. Este comportamento, ele revela a preferência pelo imediato, ele revela a preferência pelo solúvel e, finalmente, ele revela a preferência pelo conforto. Ai, que coisa boa é o conforto, né? Você que habitualmente viaja, não é? A gente viaja de avião de vez em quando, como é desconfortável. Eu passo ali pela primeira classe e falo assim, ai meu pai do céu, era isso que eu queria. Aquela poltronona, né? Pode esticar as pernas, tem serviço toda hora. Aí eu vejo a minha poltroninha lá, de vez em quando, distraidamente eu compro a poltrona e não percebi que era a porta de emergência e ela não vai nem para trás um pouquinho, né? Você vai assim em L, 10 horas, 12 horas de viagem em L. Você pode ir para Nova York, um negócio desse não presta. Você esquece que está indo para Nova York, de tanto desconforto. Transformar pedras em pães é desfrutar e usufruir do conforto, da comodidade, do bem-estar, do descanso, do alívio. Depois de ter as coisas atendidas imediatamente, depois de ter as coisas resolvidas, surge aquele estágio maravilhoso, essa realidade que todos nós queremos. Quando a gente fala em aposentar, aposentadoria, quer conforto, quer vida boa, chinelinho no dedo, esticado no sofá, né? Ou passeando pelos litorais brasileiros, sem relógio, com o celular desligado, ficou na gaveta lá do quarto do hotel, no silencioso de preferência, desligar de tudo. Mas Jesus não, ele opta pela espera em Deus, ainda que isso seja de fato puro desconforto, ainda que a sua vida tenha que transitar por esse tempo tão difícil, onde ao seu lado ele percebe a presença das poltronas de primeira classe. O texto sugere também outra reflexão. Jesus vai dizer a Satanás que nem só de pão viverá o homem. Para a gente pensar do que e de que, de fato e de verdade, nós vivemos. De que nós vivemos? Não só de dinheiro viverá o homem, não só de saúde viverá o homem, não só de conforto viverá o homem. Tem pessoas que só vivem disto ou daquilo. E quando as pessoas vivem apenas disto ou daquilo, elas deixam de viver de Deus. Aos que não sabem viver só de pão, quando isso indica apenas uma coisa, no singular, só tem arroz, não tem feijão, não tem salada, não tem mistura, só tem uma coisa, é única, é singular. Ele precisa do múltiplo, ele precisa do abundante, do muito, não só de pão. Não basta ter apenas R$100 para a cesta básica, ele precisa ter R$1.000 para comprar a cesta básica e sobrar R$900. Ele precisa de muito. Mulheres, tomem cuidado com sapatos. Tem mulher que tem sapato que ela nem usa, mas os homens também têm os seus vícios. Eu conheci um rapaz, numa das cidades que eu passei, que ele tinha no seu armário e me mostrou com todo orgulho, como se fosse uma medalha de ouro, ele tinha 97 camisetas. Camiseta, t-shirt. Eu falei, puxa, que coisa bonita, né? Numa loja, não no guarda-roupa de uma pessoa, 97 camisetas, ou seja, ele passa quase 100 dias sem repetir uma camiseta. Tem gente que só quer ter muito, muito. É a tentação do muito.
Aos que também não sabem viver só de pão, quando isso indica qualquer tipo de privacidade, ou viver de uma coisa onde na verdade vizinha de outra coisa que eu tanto quero viver. Eu não consigo viver privado de coisas, especialmente aquelas coisas que brotam instantaneamente. É um querer volúvel, que aparece de tempos em tempos. Eu quero isto. Aí eu olho a minha conta, olho o meu cartão de crédito, olho as minhas finanças, não tenho dinheiro para comprar. Eu não estou precisando, mas eu quero. Mas eu não consigo imaginar privacidade, ou privação, perdão. Privação. Eu não consigo imaginar que a minha vida esteja sendo privada de um bem que eu tanto desejo. Afinal de contas, para que eu trabalho? Qualquer tipo de privação é sempre um problema sério. Aos que também não sabem viver de pão, havendo neles a chance de ultrapassar os limites impostos pela própria vida, o oxigênio não basta, a respiração. É preciso outros ares, outra forma, outras novidades, algo de diferente. É por isso que existem tantas pessoas endividadas, porque as pessoas não respeitam seus limites. Jesus olhou para as pedras, ele estava com fome, mas havia um limite, a que a Bíblia chama de obediência. Eu não vou acatar a sugestão do diabo, que quer me inserir nesse modismo de muito. Eu prefiro ficar sem. Eu passo pela privação, pela escassez. Não só de pão sugere viver apenas com o necessário, e essencialmente com o essencial. Porque eu confesso a você que de quando em quando a gente cataloga alguma coisa como sendo necessária e na verdade não é. O essencial é aquilo que não pode faltar. Então, se você está dentro de uma casa, imagina, pode faltar um sofá? Pode, mas não pode faltar água. O sofá é esse urgente, emergente, ainda que ele seja também, entre aspas, até certo ponto necessário, mas entre o sofá e a água é essencial. Eu não vivo sem ela dentro da minha casa. Nem só de pão é exatamente isto. O viver recebe a indicação daquilo que é a sua melhor forma de ser e existir. Viver na dependência de Deus, ainda que seja só. Viver só de pão é o contrário de viver só de Deus. Mas quando você vive só de Deus, você pode viver apenas com o pão, apenas com o essencial para a sua vida. Quais são nossas reações quando passamos por algum tipo de desconforto ou privação? Quais são os sentimentos de nossa alma quando a paz, o descanso e outras experiências são arrancadas do nosso cotidiano? Especialmente aquelas que responsavelmente, precisamente, nós entendemos como sendo algo confortável. Não é de todo pecado buscar o conforto. O problema é como reagimos no desconforto. Que tipo de sentimento é produzido ou são produzidos os sentimentos no meu coração e no seu coração? Ainda há os que desejam transformar pedras em pães. Este comportamento revela a preferência pelo imediato, a preferência pelo solúvel, vamos resolver tudo, e a preferência pelo conforto. Jesus Cristo completa esse versículo. Lucas não faz de forma completa, mas Mateus faz. O homem não só viverá de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Na verdade, essa resposta de Jesus, ela aponta para a sua opção e o seu modo de viver. Eu quero viver a partir de Deus. Eu quero viver do Senhor, sem pressa, sem afobação, sem desconforto, sem revolta, sem raiva, feliz, realizado. Vou viver do Senhor. E esta opção singular, na verdade, ela é múltipla em seus resultados e benefícios. Enquanto eu tento viver só de pão,
e empobreço a minha vida porque estou vivendo apenas de algumas coisas, ou de uma coisa só. Viver apenas do Senhor, ainda que seja singular, é múltiplo, porque no Senhor há muitos benefícios. A luta, ela continua, porque a fome sempre pede pão, mas Deus continua cercando a vida com tudo aquilo que ela precisa e carece. Eu e você continuamos, como homens que somos, vivendo esse fascínio de achar que a nossa vida não é lá das melhores, e que ela poderia ser muito melhor. É tentador, mas olhando para Jesus, para o seu comportamento, para o seu exemplo, nós percebemos que a nossa vida depende muito mais de Deus do que nós imaginamos. E se ainda não temos o que desejamos, isso significa que estamos caminhando em fé, especialmente quando há no nosso coração alegria, contentamento, prazer, felicidade, mesmo não tendo tudo aquilo que nós gostaríamos de ter. Não temos tudo que gostaríamos de ter, mas temos tudo o que precisamos ter: o Senhor e as bênçãos que Ele é capaz de nos dar. Que Deus abençoe a sua vida, a minha vida, em nome de Jesus. Amém.